Paulo fazer o trabalho. E no final, o coral vai encerrar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sempre pergunto, vocês estão alimentados ou não? Porque o público alimentar é mais calmo. Tomaram um cafezinho, tudo em ordem? Então tá bom. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Eu gosto muito de vir aqui para a Bahia. Eu vou do sul até o Nordeste, corro esse Brasil, né? Eu até costumo dizer que tem uma diferença até diferente da recepção em cada lugar, né? Em São Paulo, o pessoal é um pouco apressado, é um beijo só, né? Quando você vai para o Rio de Janeiro, são 2. Em Minas, em Belo Horizonte, são 3 beijos. Aí eu explico para o pessoal, na Bahia é abraço, né? Na Bahia é abraço. Isso mostra a recepção calorosa, né? Você não precisa, se você olha nos olhos, né? E você já considera a pessoa conhecida, né? Você não precisa de um longo tempo, né, para se apresentar, né? Também, se não for amigo, você vai saber rápido, né? A outra coisa que eu considero bastante interessante aqui é o interesse pelo estudo, né? Sempre aqui eu encontro quem se dedica aos detalhes, a conhecer com profundidade. E isso tem uma afinidade muito grande comigo, porque eu não gosto de conhecer nada superficialmente. E nunca aceito o que eu não compreendi. Eu só aceito o que eu entendi. Se eu não entendi, eu deixo de lado, porque você não pode aceitar nada. Eu não entendi, mas acho que deve estar certo. Não. Deixa tudo de lado. Compreenda bem, aí aceite. É a única maneira de você ter um conhecimento seguro, né? Eu tenho aqui um monte de assuntos para conversar com vocês, que eu não sei nem por onde começar, né? Alguém aqui já deve ter assistido algum dos vídeos, né? Sim. Já assistiram? Né? Já saiu com mais dúvidas, não? Do que tinha antes? Eu queria conversar com vocês o seguinte. Eu tenho 2 temas fundamentais para tratar com vocês hoje. Nós combinamos de amanhã fazer um seminário, né, a respeito da Revolução Espírita, não é isso? Está combinado um seminário da Revolução Espírita. E hoje eu teria 2 temas. Hoje é uma palestra, a gente tem menos tempo. Mas nós havíamos combinado há muito tempo atrás de eu vir aqui falar do magnetismo hoje, né? Magnetismo animal. E só que está acontecendo no movimento espírita um fato de extraordinário significativo, que é o seguinte: a adulteração da Gênese de Allan Kardec. Quem aqui está acompanhando esse assunto? Ninguém está sabendo? A Gênese de Allan Kardec, que é a que está disponível hoje e é estudada no movimento espírita, ela foi adulterada. Kardec escreveu, em verdade, outro texto, e o texto que ele escreveu foi mexido em mais de 200 pontos. Muita coisa foi tirada e muita coisa foi acrescentada que ele nunca escreveu. Então, eu teria esses 2 assuntos. Como a Gênese a gente não combinou, eu vim aqui para falar de fluidos no contexto inicial, eu jogo a bola para vocês, agora vocês que decidem. Eu tenho aqui os 2 conteúdos prontos. E agora, o que a gente faz? Magnetismo? O que vocês acham? Excelente. Todos? Então, se vocês ficarem ignorantes sobre a Gênese, a culpa não é minha, tá? Vamos tratar do magnetismo, então, é isso? Sobre a Gênese, a gente acha alguma coisa na internet? Eu já fiz algumas palestras sobre o assunto e nós fizemos o lançamento em São Paulo da Gênese original, pela FEAL.
Então esse aqui é a Gênese que Kardec escreveu, verdadeira, né? O que eu posso fazer então, não dá para explicar amanhã tudo sobre a Gênese. Eu posso abordar alguns pontos que foram retirados que são de fundamental importância para o entendimento do Espiritismo. Muda o entendimento da moral espírita, viu? Os trechos retirados. Então eu posso pegar alguns trechos amanhã então no seminário e aí a gente trata deles, tá bom assim? Bom, magnetismo animal é um tema que eu tenho uma proximidade muito grande porque eu comecei a pesquisa há 30 anos atrás, 35 anos atrás, justamente no campo do magnetismo. Por quê? Lendo a revista Espírita, com uns 15 anos, Kardec dizia o seguinte: magnetismo animal e espiritismo são ciências gêmeas, não é possível compreender uma ciência sem conhecer a outra, né? E nunca tinha encontrado nada que tratasse de magnetismo, não havia nenhum livro. Quem criou o magnetismo animal foi Mesmer, e ele nunca havia sido traduzido para o português. Então eu comecei lá naquela idade jovem, atrás de informação, até chegar no momento que eu falei assim, para saber eu vou ter que empreender a tradução, né? E junto com o Dr. Alvaro Lerian, traduzimos mais ou menos umas 30 obras de magnetismo animal. E aí meu objetivo era estudar o espiritismo conhecendo o magnetismo, né? Então, mas quando eu estudei com profundidade o magnetismo, eu vi que o conteúdo seria interessante por si só, né? Quando eu tive acesso às obras de Mesmer, eu pensei, muito mais gente vai querer saber sobre ele. E publiquei o livro, né? Publiquei o livro e continuei pesquisando Kardec e as relações do magnetismo e espiritismo, que resultou no segundo livro, que é o Revolução Espírita. Mas eu não sabia que o Mesmer ia fazer tanto sucesso. E aí comecei a ser chamado para fazer palestra em todo quanto é lugar, no Brasil e no exterior, né? E até que ponto eu cheguei, eu tive que falar assim, olha gente, não faço mais palestra. Porque na verdade eu estou escrevendo um segundo livro, né? E se eu ficar fazendo só palestra, eu não vou conseguir escrever. Né? Aí eu tive que parar as palestras todas e parei por 2 anos, escrevi o livro e agora eu retomei as palestras do Revolução e estou ficando sem tempo para escrever o terceiro. E agora estou correndo atrás de explicar a Revolução. Então é o seguinte, o tema do magnetismo animal é muito complexo, é longo. Então eu vou fazer alguns recortes, tá bom? Porque se eu começar a explicar com muitos detalhes, a gente não termina hoje, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu não tenho material pronto. Todas as minhas palestras e programas de TV e de rádio são de improviso, a gente vai falar na hora. Então, é fundamental a participação de vocês, tá bom? Vocês vão perguntando. Pode fazer pergunta boba? Existe pergunta boba? Não. O que existe é a sua dúvida, né? Você vai ficar esperando um outro ter a mesma e perguntar? Não, se a sua dúvida é essa que vale, é essa que me interessa, é essa que você tem que perguntar, né? Mas normalmente a dúvida de um é dúvida de outros, né? Então, questionamento, tá? Posicionamento, façam durante a palestra, tá bom? Combinado? Vocês vão falar? Vamos? Ela estava no fim. É gigante essa palestra aqui, viu? Na verdade é um seminário longo, é um seminário de 2 dias. Ué?
homem sabe dançar, cantar, sabe, né? Só para distrair o público, né? Quando começa. Oi? Agora vai. Agora já. Veja lá. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta iria dar um golpe fatal no magnetismo animal e que ocorreria com ele como com as inversões, nos quais as mais aperfeiçoadas fazem esquecer a precedente. Esse erro não tardou em se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo dessas duas ciências. Então, quando surgiu o Espiritismo, muita gente pensou assim, então acabou o magnetismo, né? Não precisa mais tratar dele. E Kardec disse, não, elas se completam. O Espiritismo não ocupa o lugar do magnetismo e vice-versa. A ciência magnética, a ciência que nós mesmos professamos há 35 anos. Significa que ele começou a estudar magnetismo, Kardec, com 19 anos. Né? Então veja, 35 anos ele estudou magnetismo e começou a estudar o Espiritismo. E o Espiritismo ele estudou 10. Então é interessante saber que Kardec estudou em sua vida mais tempo o magnetismo até do que o Espiritismo. Né? Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando em todas as fases durante mais de 35 anos. Para mim, que durante 35 anos fiz do sonambulismo um estudo especial, que nele fiz um não menos aprofundado de todas as variedades de médiuns, que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo. Então, o sonambulismo provocado, que é um fenômeno do magnetismo animal, não é o mesmo da mediunidade, são dois fenômenos diferentes. Todas as duas ciências, magnetismo animal e espiritismo, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar um mútuo apoio. Elas se completam e se explicam uma pela outra. Por meio da ciência do magnetismo, você compreende melhor o espiritismo e vice-versa. O que mostra o seguinte: quem hoje imagina que é possível estudar o magnetismo animal sem o apoio do espiritismo está equivocado. Não sei se vocês estão percebendo a profundidade do que Kardec falou. É mútuo apoio. Então, estudar os livros dos magnetizadores, que são anteriores ao espiritismo, sem que o que eles tenham falado seja completado pelo que os espíritos explicaram, é um equívoco. Os magnetizadores, antes de Kardec, não faziam a menor noção da existência de espíritos, da interferência dos espíritos nos fenômenos e da complexidade do passe. Né? O passe era só o magnético. Kardec que foi descobrir que existem variedades de passe. Existe uma atuação do espírito, existe uma atuação do ser humano sobre o outro e existe uma atuação combinada, onde os dois atuam. Mas isso, antes de Kardec, ninguém imaginava. Então, a teoria do magnetismo animal, sem o espiritismo, ela é incompleta e pode cair até em equívocos. Agora, Paulo, permita, no momento que Kardec ele começa a descobrir esse momento do espírito, como foi que ele chegou a essa conclusão? Das relações do magnetismo com o espiritismo? Não, é do passe, como você acabou de dizer. Do passe, existem mais de uma categoria de cura. Existe o fenômeno do passe de cura. O passe de cura ele ocorre por meio de um médium. Esse médium ele tem o que a gente conhece hoje como efeitos físicos. Então, havendo um médium de efeitos físicos, os espíritos podem fazer uso daquela mediunidade e interferir no organismo, até de forma mecânica. Por exemplo, desentupir uma veia. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão pegar uma substância do médium, né, que vai à distância, né, que depois recebeu o nome depois de Kardec, de ectoplasma, e eles conseguem atuar diretamente na veia, por exemplo, e desentupir. Agora, para fazer isso, tem que ter um grupo de
médicos espirituais, porque é uma técnica complexa, né? E o médium entende alguma coisa do que está acontecendo? Ele não entende absolutamente nada, ele é só um intermediário, né? Então, agora, a atuação do médium de cura tem várias nuances, pode chegar até essa complexidade, mas existem outras formas de agir no médium de cura mais simples do que essa que a gente pode encontrar poucos aí pelo Brasil, que tem muito charlatão, né? Que de forma legítima provocam curas nessa complexidade. A questão é a seguinte: como é que você sabe se um indivíduo é médium de cura ou não? Como é que você identifica o médium de cura? Pelos resultados. A única forma de saber é por meio dos resultados. Então, se não houver registros de resultados e os resultados não se mostrarem diferentes, com diferentes aplicações, é impossível saber. Então, antes de instituir um trabalho, tem que se saber se realmente o trabalho vai provocar resultados diferentes ou não. Normal. Kardec concebeu assim. Isso. Agora, existem outras formas de curar, que não, se não houver a presença de um médium de cura mais extensivo, né? Por isso que a gente tem que estudar a teoria, para poder a gente entender e não fazer as coisas de forma dogmática, né? Achar que está fazendo alguma coisa e pode não estar fazendo nada, né? Magnetismo animal preparou o caminho do espiritismo. É impossível falar de um sem falar de outro. Eu não vou continuar aqui, porque eu teria aqui muitos e muitos trechos, né? Inclusive, o Flammarion explicando que Kardec estava escrevendo um livro sobre as relações do magnetismo e do espiritismo, tá? Eu vou pular, porque senão a gente vai gastar muito tempo explicando a importância das ruas. Eu continuo se alguém tiver dúvida. Alguém tem dúvida da importância das duas ciências? Das relações entre elas? Vocês perceberam o quanto Kardec deu ênfase na importância? Vocês estão um pouco quietos, viu? Ou não comeu ou comeu demais, né? Então veja, o que eu estava dizendo, o que Kardec fez uso, olha lá. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico, semelhante ao tratamento homeopático. Todos os magnetizadores são mais ou menos hábeis a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médicos curadores a faculdade é espontânea e alguns até possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. Então, o magnetismo, que é a ação do indivíduo sobre o outro, você pode aprender a fazer isso, né? Agora, a mediunidade é um dom, né? A cura ela pode ser instantânea, pelo simples toque, pelo olhar, pela imposição de mãos, né? A intervenção de uma potência oculta é o que constitui a mediunidade. Então tem um espírito atuando por meio daquele médium na cura do indivíduo. A questão mais complexa do magnetismo, e eu vou sair um pouco fora do script ali, é a seguinte: entender o que é que ocorre na hora do passe. E o senso comum erra. E a explicação do que realmente ocorre vai precisar prestar atenção, que não é tão simples. Mas como não fui eu que escolhi o tema, foi vocês, a responsabilidade é de vocês. O que ocorre na hora do passe? O que é que você acha que ocorre? Troca? Quem falou? Troca de energia. Quem mais? Emissão fluídica. Então, emissão fluídica. Ela falou que é energia. Se você falou troca, então um passa a energia para o outro. Então seria troca, né? Será que tem diferença entre as energias? Porque está trocando, né? Você disse emissão fluídica. O que é isso? Emissão fluídica de quem está dando passe? Tá. E o que é isso? O que é fluido? Uma força de atração. Força causa movimento. O que causa movimento é energia. Então, para você, fluido e energia é a mesma coisa? Por que não? O fluido varia também pelos componentes humanos que estão sendo aplicados para a pessoa. Então, veja a complexidade que você está dizendo. Você está dizendo que alguma coisa do ser humano sai e provoca uma força, uma ação sobre o outro, né? Se isso existe, poderia ser medido. Pode ser medido. Então, se pode ser medido, ela tem semelhança com o quê? Com força elétrica, força magnética,
Energia eletromagnética, qual que é a semelhança? Essa natureza não. Então qual que é a natureza? Quem mais tem uma opinião? Manipulação. Então, agora o que é fluido? Se eu falar energia e fluido são coisas diferentes. Hoje, frente à ciência, o que é fluido? Alguém sabe dizer? Por que na obra de Kardec tem essa expressão, fluido? Alguém sabe? Não conhecia o átomo. Oi? Ele não conhecia o átomo, a energia subatomica. E aí o que seria um fluido para eles? Seria o meio pelo qual a energia se... Então, veja, na época aceitava essa hipótese do átomo. Não se conhecia a hipótese de energia, entendeu? E agora, gente? Cadê? Tipo de matéria rarefeita. Tipo de matéria. Então, matéria rarefeita é matéria. Se é matéria, é feita de átomos. Então a gente perceberia a exalar alguma coisa de um indivíduo para outro. Isso fluido nada mais é do que o deslocamento da própria energia. Então, o que é energia? O que é energia? É o movimento que faz com que as coisas aconteçam. O senhor está me enrolando, né? É um movimento que faz com que as coisas aconteçam? Se eu tirava nota baixa, se fosse um professor corrigindo a prova. Quem tem outra? Oi? É a massa vezes a velocidade da luz quadrada. Então. Ou seja, há uma relação entre massa e energia. A energia, Matéria e energia são... ou seja, energia é quantificável. Se você pegar alguém dando um passe e pedir para um físico medir, né, que tipo de energia está sendo transmitida, ele não vai encontrar nenhuma. Ele pode inclusive achar até calor, vamos dizer assim, mas nada que justifique a cura. Essa é a questão. Então falar de energia hoje é falar de matéria, não há diferença, né? Não há uma diferença do conceito de energia e matéria, né? Por exemplo, há uma forma de energia nos envolvendo aqui, que são as ondas eletromagnéticas. Se eu pegar um rádio, não pega as estações de rádio, TV não pega a TV. Então todas essas transmissões são feitas por meio de ondas eletromagnéticas que são energéticas, que carregam energia. Então percebe a complexidade da questão? Se você disser que fluido é energia, então seria quantificável, como você consegue medir as ondas eletromagnéticas. E não há nada no ser humano que possa transmitir de um indivíduo para o outro. Essa energia é uma coisa que já existe ali, não é de um ser humano nem de outro. Eu não sei se seria o mesmo que o X, dos chineses, o Kim, do japonês, do Ra, dos egípcios. Essas afirmações que você está fazendo são de filosofias ancestrais. Você percebe que não tinha desenvolvimento científico? Não, sim, mas eu seria um nome diferente para mais ou menos para o mesmo. Existe a questão de você propor uma ideia e tentar entender cientificamente o fundamento. São coisas diferentes. Vocês estão percebendo o que eu estou tentando dizer? Filosoficamente, eu posso falar simplesmente que há uma ligação entre um indivíduo e o outro. Mas não é o que o Espiritismo faz. O Espiritismo vai propor uma explicação de como se dá essa relação. Estão entendendo a profundidade? Tem gente que está olhando para mim assim, o que eu estou fazendo aqui? Veja, eu vou trazer algumas informações a mais para vocês. Olha só. A teoria de uma substância que fosse a energia, o que dá o fenômeno da vida, porque tudo tem movimento. Se eu pegar um ímã aproximar do outro, ele não vai causar movimento? E ele não é encostando um ímã no outro, é algo que a gente olha ali e não vê nada, não é? Então a ciência, na época de Kardec, tentava explicar o que era que tinha no ímã que causava essa força. Eletricidade não é a mesma coisa? O que é a luz que sai de lá e vem até a gente? Será que ela é substância ou não? O magnetismo é uma substância. Alguém já segurou dois ímãs e sentiu a força? Não parece que tem alguma coisa ali mesmo empurrando? Uma substância invisível? Então, o que é aquilo?
É uma substância feita de átomos empurrando outra? O campo que se forma ali. Então, mas um campo feito de quê? De substância? Substância. De átomos. Então, hoje, sabe-se que não. Não há átomo no campo. Não há átomo. São ondas. O eletromagnetismo, as ondas que vêm do rádio, do celular, da TV, não são feitas de substância, considerada como átomo. É apenas um campo. Percebe a complexidade da gente tentar interpretar o que é que os espíritos estão dizendo no século XIX e os magnetizadores tentaram dizer antes do espiritismo com o que é a ciência atual? Então, no século XIX, não havia o conceito de energia como sendo algo que pode existir num campo sem que haja átomo. Na época de Kardec, qualquer movimento para a ciência oficial só poderia ocorrer se tivesse algum átomo empurrando. Então, se um ímã empurra o outro, tem que ter um átomo, nem que seja um átomo invisível. Porque o conceito das pessoas na época de Kardec, científico, era um conceito ainda por paradigmas, por entendimentos antigos. E a ideia é, não dá para causar um movimento se não tiver um átomo causando esse movimento. Então eles criaram o conceito de fluidos. Então, na época, você vai encontrar fluido elétrico, fluido magnético, fluido luminoso, inclusive fluido calórico. O que significa isso? Quando você punha um ímã perto do outro e ele empurrava e você não viu o que estava empurrando porque é invisível, eles diziam, tem como se fosse um enxame. Sabe um enxame de abelha? É como se fosse um enxame de átomos de magnetismo empurrando o enxame do outro ímã. Então faz assim, ó, eu pego o ímã e empurro, não empurro o outro, mas você não vê o que está empurrando, concorda? Então, para eles, tinha um enxame de átomos nesse e um enxame nesse. Quando eu aproximo, um empurra o outro. Eu não vejo porque eles são invisíveis. Mas por que eu passo a mão e não bate neles? Não teria que sentir o peso? Balança sua mão no ar aí. Balança. Você está vendo alguma coisa na sua frente? Não, né? Porque olhar de repente vai pensar que você está sentindo um cheiro ruim, né? Balança o ar, joga o ar no seu rosto. Faz isso. Você não sente bater? O que é que está acontecendo? Como é que você explica se sentir bater? O que é que está batendo no seu rosto? O átomo do ar, não é? Não são os átomos do ar que estão batendo em você? Então tem átomo no ar. Percebe? É átomo mesmo. Você balançou assim, ó, você está jogando os átomos de ar que estão batendo no seu rosto. Só que quando você vai empurrar um ímã, um empurra o outro, hoje a ciência sabe que não tem átomos, é só um campo de energia. As ondas eletromagnéticas, por exemplo, elas não são ondas de elétrons, não carregam elétrons, é apenas energia, entendeu? Então, quando a gente tem aqui, não tem um monte aqui de ondas eletromagnéticas, de rádio, de TV, de tudo isso, não tem átomos. Parece até coisa meio mágica, né? Mas é a realidade. O campo magnético do ímã também não tem átomos. É só um campo, né? Um campo de energia. Deu para entender isso? É complexo. O problema é que todas essas coisas foram descobertas pela física moderna, mas não se ensina nos colégios. Porque eles acham que é muito difícil, então não adianta querer explicar no colégio. E ninguém fica sabendo. Acho que é muito importante isso, Paulo. É importante saber porque quando Kardec está citando algumas coisas naquela época, a gente não pode pensar com a cabeça de hoje e com a ciência de hoje os textos e o que ocorreu no século anterior, entendeu? Para a gente entender o contexto de Kardec e dos magnetizadores, a gente tem que estudar o que se estudava na época. Aí vocês falam assim, mas de onde o Paulo tirou essas coisas? Ninguém quer perguntar isso? Mas é justo isso. Você não pergunta isso, eu vou te dar essa dica. Você não pergunta, Paulo, de onde você tirou essas coisas? Eu fico distraído.
saído aqui. Se você quiser perguntar. De onde você tirou essas coisas? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque veja, para entender essas coisas que eu estou contando para vocês, eu tive que estudar os livros de física, química, biologia do século XIX. Foi isso que eu fiz, eu peguei os livros da época e estudei. Lá no livro está escrito fluido elétrico, fluido magnético, fluido calórico, tudo isso está sendo explicado. Aí eu falei para vocês, eles achavam que o átomo é sem peso, o átomo é invisível. É o que está escrito no livro, é como eles explicavam para as pessoas. Quer ver uma explicação que se ensinava no colégio? No colégio eles falavam para fazer a seguinte experiência. Faz a experiência aí, vamos fazer uma experiência científica. Pega a sua mão e esfrega. Eles diziam o seguinte: o seu corpo está impregnado de fluido calórico, que são átomos de calor. Só que você não sente. A hora que você esfrega a mão, você põe eles para fora. Eles estão saindo do seu corpo e indo para fora. Põe perto do rosto. Eles estão migrando para o seu rosto. Não é exatamente essa a sensação? Mas não é verdade. Não é verdade. Porque isso é como eles imaginavam que fosse verdade. Veja, na antiguidade, o Aristóteles falou: a Terra está parada e o Sol está girando. Olha para o céu, gente, não é exatamente o que está acontecendo? Mas é verdade? Não é verdade. Na verdade, a Terra está girando em torno do Sol, não é? Aí o indivíduo pegou para Aristóteles e falou assim: mas a Terra ela está girando, inclusive, em torno de si mesma. O indivíduo propôs isso para Aristóteles. Ele falou assim: isso não é verdade, porque se ela estivesse girando e eu desse um pulo, a parede batia em mim. Ela não está girando? Aí eu dou um pulo, a parede não tinha que vir bater em mim, porque eu não estou girando, quem está girando é a Terra. Eu saí dela, não é isso? É como um carro em movimento. Está certo essa ideia ou não? Por que não? Porque tem uma inércia, né? A Terra está levando junto. Se eu levanto, eu ainda estou na mesma velocidade que a Terra, né? É a mesma coisa no carro, né? Você joga uma coisa para cima no carro, cai na sua mão. Porque senão você pegava... Já pensou, você está dentro do carro e você joga uma coisa para cima e ela vai para trás com tudo, né? Não, ela está na inércia, ela está com a mesma velocidade e o mesmo movimento que o carro. Então veja que tudo na ciência requer que você faça um longo raciocínio para entender verdadeiramente como as coisas são. Por isso que isso demora para acontecer. E na época de Kardec para cá, mudou completamente a ciência. Então, quem aqui já ouviu falar de fluido vital? Já ouviram falar? A ideia é que o passe é pelo fluido vital, não é isso? Vocês sabem que o fluido vital foi proposto pelos Espíritos? Primeiro aí, mesmo. Quem foi que criou o fluido vital? Ó, antes de continuar, eu preciso que vocês descubram uma coisa muito importante. O fluido vital foi criado no Espiritismo ou não? Não. Foi criado por quem? Espiritualismo racional? Foi criado por quem? Espiritualismo racional? É a sua hipótese? Você fala com dúvida, né? Para dizer, se não for. Foi criado por quem? Fluido vital. Primeira vez foi mesmo. Foi mais? Quem foi? É antiga. Oi? A ideia mais antiga da. Foi mais antiga? Por quem foi criado? Qual que é a resposta sua? É? Acertou. Eu vou pôr para ela ouvir. Eu perguntei para ela assim: quando foi criado o mecanismo neumal? Qual foi a sua resposta? Não sei. Acertou. Acertou. E é muito importante você saber que não sabe. Porque um monte aqui respondeu e não sabe. E respondeu qualquer coisa. Gente, não tem coisa mais importante para você compreender alguma coisa do que você reconhecer quando não sabe. Porque se você dá a resposta para tudo, você não aprende nada. Você sabe tudo. Tá certo? Quando que foi criada a ideia de fluido vital? Tenho mínima ideia. Muito boa resposta, respondeu certo. Gente, quando você não sabe, a resposta certa é a coisa mais difícil do ser humano falar.
Porque não sei se vocês perceberam, se eu deixar vocês esquecerem, vocês vão continuar respondendo, sem saber. A gente tenta responder de qualquer forma, qualquer pergunta, mesmo não sabendo. E o pior é que às vezes a gente acredita que sabe a resposta, sem saber. Mas nesse caso, autores clássicos do magnetismo, qual foi o primeiro que apresentou essa... Agora você já fez uma coisa diferente. Você já quer saber algo que pode levar à resposta. Tá certo? Mas não foram os magnetizadores que criaram, foram fisiologistas. A ideia de fluido vital foi uma ideia criada por alguns fisiologistas que não tinham nada a ver com magnetismo, para tentar explicar o movimento animal. A gente não se movimenta? De onde vem a força desse movimento? Não é energia elétrica, não é força elétrica, como eles pensavam, fluido elétrico, não é o fluido calórico, não é o fluido magnético. Então alguns pensaram, deve ser um fluido próprio da vida, e criaram a expressão fluido vital. Um outro fisiologista disse o seguinte: gente, a ideia de fluido magnético é uma hipótese, mas quando eu empurro um ímã, eu vejo o movimento. O fluido elétrico a gente não percebe também? Se existir, não existe, mas se existir, a gente percebe, você toma um choque. A luz, você não vê a luz saindo? Aí ele fala assim: o que me leva a pensar que tem alguma substância que seja que dá a vida? Cadê o fenômeno? Não tem, o corpo se mexe, mas não tem nada que se evidencie nele que demonstre que possa ter alguma coisa. Quando eu faço isso, é o calor. Então o corpo pode ter fluido calórico, pensando como se pensa na época, hein, gente? Então, esse pesquisador, ele falou o seguinte: nós somos médicos e fisiologistas. Se eu ficar dizendo que o corpo mexe porque tem um fluido vital, eu estou me metendo numa área que não é do meu estudo. Deu para entender? O cara é médico, ele estuda fisiologia, ele vai descobrir qual é a substância que move o corpo? Não vai, não é o campo do estudo dele. Então ele falou assim: os médicos e fisiologistas não devem usar o fluido vital, que é algo que vai criar confusão na área da física, eles que têm que descobrir. Então vamos usar um princípio genérico que signifique: tem alguma coisa que é responsável pelo movimento dos animais, que eu não sei o que é, mas eu vou dar um nome para isso, e deu o nome de princípio vital. Então percebe? Princípio vital é o nome que deram para dizer alguma coisa movimenta o corpo que eu não sei o que é, mas qualquer coisa que seja, o nome é princípio vital, e vamos usar o nome princípio vital nos nossos livros para poder fazer referência ao movimento da vida sem precisar explicar como é. E então ele falou assim: abandonem a ficar falando fluido vital, porque a gente não sabe se existe e vai atrapalhar nos nossos livros e nos nossos estudos, entenderam? Então percebe a diferença entre princípio vital e fluido vital? Perceberam ou não? Princípio vital: o corpo se movimenta, alguma coisa precisa explicar isso que eu não sei. Fluido vital: há uma substância física feita de átomos invisíveis, sem peso, que quando impregna um indivíduo, ele fica vivo, se tirar ele morre, entendeu? Essa hipótese subsiste hoje? Não. Então ela foi usada por alguns pesquisadores no século XIX, na época de Kardec. E Kardec falou sobre o fluido vital? Falou em que livro? O Livro dos Espíritos. E o que ele fala lá? Você lembra? Ele começa falando sobre a questão... Ele fala do princípio vital, no primeiro momento. E ele vai dizer assim: princípio vital não é a alma, é algo que é responsável pelo fenômeno da vida, do movimento da vida. Não é assim que ele fala lá? E ele vai dizer: muitas pessoas consideram, a maioria das pessoas, que esse movimento da vida é causado por um fluido próprio, que é o fluido vital, não é isso? Ele está falando de espiritismo? Não, ele está falando da ciência da época. Agora, ele vai ter que perguntar para os espíritos se essa teoria aceita pela ciência da época, eles concordam ou não. Não é isso que ele vai ter que fazer? Percebe então a questão? Então o fluido vital, se você ficar usando como as pessoas, no movimento espírita, no espiritismo, quando a gente vai pegar um livro que é do século XIX, a gente tem que entender o contexto de cada coisa que foi proposta, porque senão a gente, ninguém vira uma torre de papel, cada um fala uma coisa, certo? Agora, assim, em algum momento eu fui querer saber o que era fluido vital. E qual foi a primeira resposta que eu tinha?
sei. Não sei, foi a que eu fiz. Se você parte da não sei, você tem então que buscar o que é. Se você dá qualquer resposta, você fica repetindo ela pro resto da vida. Isso ocorre, gente. Pode ocorrer com qualquer um de nós. Pode ou não pode? Não é um hábito que a gente tem? Acontece com pesquisadores, com palestrantes, com gente que escreve livro. Tem livros e livros escritos, inclusive espíritas, falando de fluido vital, sem que a pessoa tenha feito um estudo para saber o que era. E sabe, nenhum sabe. Mas não cabe a mim fazer essa crítica, porque quem fez foi quem? Sócrates. Os Sócrates não perguntaram se ele era a pessoa mais sábia da Grécia? O que ele respondeu? Eu provavelmente sou a mais sábia, porque pelo menos eu sei que não sei. Os outros que estão falando que sabem, eu sei que não sabem. Então, eles estão mais enganados que eu. Se eu sou menos enganado, então talvez eu seja mais sábio. Não é verdade? Então, quando eu fui ver que Kardec falava de fluido vital, os magnetizadores também falavam, então não foi Kardec que criou. Mas será que foram os magnetizadores? Aí eu fui atrás dos escritos de fisiologia e medicina e descobri que foi proposto pelos fisiologistas. Então, por isso que eu levei 30 anos pesquisando, porque cada dúvida dessa levou semanas, meses para encontrar a resposta, não levou? Aí depois que eu encontrei essa, tinha outra. O que é princípio vital? Mais um tempão pesquisando isso, e assim por diante. E eu não tornei nada público enquanto eu não tivesse esclarecido tudo. Aí sim que eu escrevi o livro e publiquei. Agora, quando eu publiquei, gente, eu estou sabendo o que eu estou escrevendo. Porque eu só escrevi depois que eu já tinha as respostas. Enquanto isso, eu não falei com ninguém. Então, o princípio vital está presente na obra de Kardec. E fluido vital também. Quando? No começo. Mas nunca Kardec falou que aquilo os espíritos estavam ensinando. Ele está falando, olha, explica-se assim. Inclusive ele era do meio dos magnetizadores, ele sabia que os dois termos eram utilizados. Bom, na época de Kardec, por exemplo, antes dele, havia um magnetizador chamado Lafontaine. Alguém já ouviu falar? Charles Lafontaine. O Charles Lafontaine, ele escrevia um jornal. E ele tinha uma teoria sobre o magnetismo. Muita gente hoje no movimento espírita está usando o livro dele, não está? Para aplicar passes. Mas olha que interessante. O Charles Lafontaine, ele achava que o que curava era o fluido vital. E o que era o fluido vital na época? Não era uma substância? Então ele dizia, gente, é mecânico. Eu tenho fluido vital no meu corpo, uma certa quantidade. Se eu tiro do meu corpo e dou para você, melhora a sua saúde. É quantidade. Eu posso tirar muito de mim para dar para ele? Não, então ele falava, então não dá muito passe, não seja muito longo e não dá em muitas pessoas, porque você vai ficar cansado e vai acabar com o seu fluido vital. Então ele passou a tratar a questão do passe por meio de uma substância, com um conceito de quantidade. Eu tenho uma quantidade em mim que eu posso dispor para o outro. Agora, me diga uma coisa, não é quase que o movimento espírita inteiro, não é essa a tese? Não é essa? Só que essa tese era adotada pelo Lafontaine e ele dizia, como o fluido vital explica o passe, eu não preciso falar de espírito. Não tem nada a ver com o espiritismo, com essas coisas. Porque o fluido vital é uma substância que passa para o outro, é mecânica. E olha só o que ele escreveu no jornal dele. Estão entendendo? Eu estou buscando o contexto histórico da época de Kardec. Kardec já estava escrevendo o livro dele. Olha quando morreu Lafontaine, em 92. Foi bem depois de Kardec, não foi? Quando desencarnou Kardec? 69. E percebe que eles tiveram mais ou menos a mesma idade? Em 1804 nasceu Kardec. E ele escrevia em Genebra, ele publicou um livro, que é a Arte de Magnetizar, que está sendo muito utilizado no movimento espírita hoje, e ele tinha um jornal chamado O Magnetizador. E ele defendia a hipótese de que a cura se dava pela transmissão de uma substância. O senhor Lafontaine abriu o 4º ano do Magnetizador, que é o jornal dele. Então ele lançou quando o jornal dele? 58. Na mesma época do livro do jornal de Kardec, não foi? Revista Espírita? Então vai lá, o Lafontaine abriu o 4º ano do Magnetizador com um novo manifesto contra o espiritismo. E tendo comentado sobre os médiuns espíritos, disse ele como conclusão, isso está no próprio jornal dele,
A partir de hoje, nós declaramos nosso jornal fechado a qualquer questão espiritualista ou espírita. E agora vamos dedicar nossas páginas ao magnetismo vital. Estaremos bem servidos do maravilhoso e misterioso, sem que seja necessário nos aventurarmos no mundo dos espíritos. Qual era a opinião dele sobre o espiritismo? Era um equívoco. Ele nem queria se misturar, né? Só que agora você vai saber o que ele pensava. Tá ali, ó. Sem dúvida, magnetizadores puros, e para ele puro é aquele que usa a hipótese do fluido vital, uma substância que sai de um vai para o outro. Negam qualquer aliança, qualquer parentesco com os espíritos batedores e as mesas falantes. Infelizmente, os discípulos de Mesmer são divididos em dois campos, fluidistas e espiritualistas. Entre os espiritualistas estava quem? Kardec e os espíritas. E essa divisão já colocava o mesmerismo num péssimo caminho. Porque, jogado nas profundezas da metafísica, a escola espiritualista, que é de Kardec, afundou no sétimo céu. Desta forma, as corporações científicas envolveram numa só condenação a igreja magnética e esse pequeno grupo de pretensos esclarecidos. Vocês percebem a oposição? Porque ele está dizendo, o que Kardec faz, ele está falando de espírito lá e de cura, tem nada a ver. É uma substância que sai de um e vai para o outro. E passou a combater Kardec. Deixa eu ver se eu tenho aqui um outro trecho. Ó. Vamos ver o outro lado da moeda? Os médicos homeopatas encontraram nas propriedades fisiológicas do perispírito, unido ao princípio material ao princípio espiritual, a razão de ser de seu sistema. Pelo mesmo motivo, os espíritas puderam, melhor do que os outros, se darem conta dos efeitos desse modo de tratamento. Há uma relação entre os dois. Os magnetistas figuram na primeira classe, depois dos homeopatas, apesar da oposição persistente e frequentemente acerba de alguns. É que os opositores não formam senão uma pequeníssima minoria, junto à massa daqueles que são, poderia-se dizer, espíritas de intuição. De que ele está falando aqui que é oposição? Do grupo ligado ao Charles Fontaine. Agora, o Charles Lafontaine não falou que está dividido entre os espiritualistas e fluidistas? Quem que são os fluidistas? Os ligados a ele mesmo, concorda? E os espiritualistas? Kardec. Agora olha aqui um texto de Kardec. De todos os tempos, os magnetistas estiveram divididos em dois campos, espiritualistas e fluidistas. Não é a mesma coisa que o Lafontaine falou? Esses últimos, os fluidistas, muito menos numerosos, fazendo ao menos a abstração do princípio espiritual, quando não negam absolutamente, tudo relacionam com a ação do fluido material. Consequentemente, estão em oposição de princípio com os espíritas. Oposição de princípio com os espíritas. Ora, há que se observar que se todos os magnetistas não são espíritas, todos os espíritas admitem o magnetismo. Então veja, para Kardec, a teoria do fluido material era a explicação espírita? Não, era a explicação oposta ao espiritismo. E agora? Qual é a explicação adotada no movimento espírita hoje? Na sua maior parte? A do fluido material, que é dos fluidistas, que é oposta aos espíritos. E agora? Agora o bicho pega, né? Aqui na Bahia se fala o quê? Barriga dobrada. É barril, falei nada. É? Barril dobrado. Essa é boa. Vou levar para lá. Como é que fala? Barril dobrado. Barril dobrado. Barril dobrado. Eu vou levar essa para São Paulo, ninguém vai me entender nada, né? Fala, gente, é barril dobrado, gente. Eles vão falar, os caras estão doidos. Mas isso que você está dizendo é verdade. E então isso me incomoda muito. Isso altera completamente a forma de você encarar a proposta do passe magnético. Percebe onde é que pega? Agora, eu gosto sempre de mostrar, gente, isso aqui é claro que eu li muito mais do que o que está aqui. Isso aqui é só para ficar bem evidente. A divisão entre fluidistas. Agora, qual é a explicação espírita? Olha só, Kardec não comentou o princípio vital no livro dos Espíritos?
Depois ele não foi conversando mais com os espíritos? Tá. Quantas vezes entre 1 e 1000 Kardec cita fluido vital na Gênese? Quem acertar em cima ganha um carro. Não sei. Entre 1 e 1000, quantas vezes Kardec cita fluido vital na Gênese? Oi? Uma. Quem dá mais? 3. Ó, vale um carro, hein? Não, eu não falei nenhuma, eu falei entre 1 e 1000. Nenhuma não está no jogo. 5. A resposta é nenhuma, por isso que eu valei o carro só de 1 a 1000. Claro, você acha que ia pagar o carro? O cara fala nenhuma, pronto, tem que entregar o carro. Até podia falar, vai buscar em São Paulo, né? Então veja, Kardec abandona a hipótese do fluido vital, né? Ah, mas ele não fala de fluido vital? Não, ele fala de princípio vital, que é o termo genérico. E aí sim, ele vai explicar o que é o princípio vital. E aí ele tem uma pergunta na Gênese, que ele vai perguntar para os espíritos. O princípio vital é uma substância própria? Ou ela está relacionada com o princípio, a proposta do fluido universal? Aí eles vão dizer, a resposta é que o princípio vital está dentro da proposta do fluido universal e não é uma substância em si. Então a gente tem que estudar para saber que, se Kardec citou no Livro dos Espíritos, que foi no início, quando chegou na Gênese ele já sabia que não era fluido vital, não tinha uma substância, o que mostra que estão completamente enganados o grupo dos fluidistas. Não é uma pessoa, só adotou uma hipótese que era equivocada. Então é uma energia? Então, aí o conceito de energia é um conceito moderno, que não existia na época, mas eu posso explicar o que é o conceito do fluido universal, que não é a ideia de uma substância física. Agora, quando eu comecei a estudar isso, eu falei assim, peraí, a ideia de fluido cósmico universal, quem já ouviu falar? Fluido cósmico universal não tem nada a ver com o fluido elétrico, o fluido magnético, só tem a proximidade do nome, é uma outra teoria. Então eu avisei, ainda bem que eu avisei no início que era complicado, né? Mas calma, nós vamos chegar lá. Então o fluido universal é uma hipótese de explicar a matéria. E dizer que as forças são substâncias de átomo, fluido elétrico, fluido vital, é outra. Alguém sabe dizer aqui quem que criou a ideia do fluido cósmico universal? Foram os espíritos? Não sei, boa resposta. Se não sabe falar, não sei. Então, a grande surpresa que eu encontrei quando nós traduzimos o livro de Mesmer foi encontrar ele propondo a ideia do fluido cósmico universal. Quem criou a ideia do fluido cósmico universal foi Franz Anton Mesmer, o criador do magnetismo animal. E os espíritos disseram: a hipótese de fluidos como sendo substância que a ciência adota não é verdadeira. Quem está mais próximo da verdade é a hipótese do fluido cósmico universal. Só que a gente está com um problema. O que é essa tal de fluido cósmico universal? Não resolveu nada, agora a gente está com outro problema na mão, não é? Diga. Os espíritos dizem que só existem dois elementos do universo: elemento material e elemento espiritual. Isso. E fora desses elementos criador de Deus. Todo tipo de matéria é oriunda do fluido cósmico universal. Exatamente, essa é a teoria. Tudo vem do fluido cósmico universal, ou seja, uma vez perguntaram para mim, mas espera aí, universal não vem de universo? E cósmico não vem do cosmos? Não está repetindo? Fluido do cosmos do universo? Não, mas o universal é essa infinita que vai servir a qualquer matéria. Sabe? Muito bom. O senhor deduziu muito bem. Não sabia, mas deduziu bem. Não sabia, mas deduziu bem. Então, o cósmico significa que gera tudo, é do cosmos. E o universal é que é uma explicação só para todos os fenômenos. É a causa de todos os fenômenos. Por isso que é universal. Né? Como tem chave universal, abre todas as portas. Isso. Então veja, a física do mundo espiritual ela é diferente da física deste mundo. E eu não pude falar aqui, não combinamos de falar da Gênese, né? Mas um dos trechos que foram retirados da Gênese, que Kardec tinha escrito e a gente ficou sem conhecer, agora nós traduzimos a Gênese original. Aquele livro que está ali é a tradução original de Kardec. Então tem os trechos
e foram retirados quando adulteraram a obra, entendeu? Então isso aqui é mais completo, porque está com o texto igualzinho o Kardec escreveu. E um dos trechos aqui, Kardec diz assim: os fluidos perispirituais, não é um termo novo agora? Não é nem fluido vital, nem fluido cósmico, são fluidos perispirituais. O que é fluido perispiritual? Matéria do mundo espiritual. Os fluidos perispirituais é que explicam o fenômeno da cura pela imposição de mãos. Ou seja, não existe como científico atual nada que consiga quantificar ou medir essa. Muito bom. Como é que é seu nome? Júlia. Entendeu bem? Agora me diga uma coisa. Quando eu faço um passe, sai um fluido vital e vai para o outro? Não, porque essa é uma teoria da época, que considerava que fosse uma substância física. E na própria época Kardec desmentiu. E a ciência claramente depois desmentiu também. Alguém já ouviu falar daquela experiência das rãs? Que o indivíduo coloca na perna da rã um metal e ela mexe? Procura na internet lá. Rãs, o fenômeno das rãs. Quando o indivíduo descobriu o fenômeno das rãs, e ele tocou com metal a perna da rã e ela se mexeu, sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Na época, não existe fluido vital, e o que mexeu a rã então foi o fluido elétrico. E aí vários outros cientistas começaram a perceber que se você desse um choque elétrico no músculo, ele mexia, não é isso? Aí eles começaram a fazer braço humano mexer, com um choque mais forte, a mão mexer. Aí uma escritora leu sobre isso no jornal, o nome dela é Mary Shelley, e escreveu um livro. Quem sabe o nome do livro? Frankenstein. Que é a hipótese de você fazer uma pessoa voltar à vida por meio da eletricidade, não é isso? Por que ela fez isso? Porque estava-se na época dizendo, olha, não existe fluido vital, o que move o corpo humano é o fluido elétrico. É claro que hoje a gente sabe que o que move o corpo humano é uma energia, mas não é uma energia própria da vida. É a energia que as células acumulam, né, e transformam em movimento, em capacidade de movimento. E nas sinapses do nosso sistema nervoso, há transmissão elétrica. Então percebe que é muito diferente do que se pensava no século XIX na ciência, mas para o espiritismo preserva-se a hipótese do fluido cósmico universal. Olha só que coisa interessante que aconteceu. Eu escrevi o livro Mesmer, não escrevi? Lá eu conto que Mesmer criou a hipótese do fluido universal porque ele achava que as forças não poderiam ser substâncias, mas ondas. Olha só, ele falou, eletricidade, magnetismo, né, calor, tudo isso que estão achando que é substância, são movimentos no fluido cósmico universal. Quando nós traduzimos isso, eu coloquei, então para Mesmer, é movimento, não é fogo, não é uma substância que passa de um para o outro. Mas a física do mundo espiritual chama isso de onda também? Chama de ondas. Então veja, quando eu escrevi isso nesse livro, não tinha nada em português a respeito de Mesmer. Aí eu fui numa livraria e encontrei lá conceitos, curiosidades da física, escrito por dois acadêmicos, né, da Academia de Ciências, de dois estados. Eles escreveram esse livro. Um dos capítulos era A Física de Franz Anton Mesmer. Imagina a surpresa de eu achar um material desse, né? E sabe o que eles falavam lá? Se você conhecer a proposta de Mesmer nos seus livros originais, você vai perceber que, guardado as devidas proporções, os conceitos que ele imaginou naquela época têm uma equivalência com os conceitos da física moderna. Não é fantástico isso? Falei, caramba, eu escrevi um livro inteiro para tentar falar isso e esses dois escreveram nesse. Aí eu fui olhar a bibliografia deles, estava lá, Mesmer, de Paulo Henrique Figueiredo. Mas foi muito bom ter encontrado isso, porque eles leram o livro do Mesmer e enxergaram, por serem físicos, nossa, esse cara aqui está falando coisas que são parecidas com a atualidade. Então percebe que os espíritos adotaram a proposta mais próxima até do que a física moderna. Isso confirma o espiritismo. Então a ação do indivíduo sobre o outro não se dá por meio de uma substância que sai de mim e vai para o outro.
mas funciona por meio da matéria do mundo espiritual. Mas espera aí, nós não estamos encarnados? Como é que pode ser matéria do mundo espiritual? Nós somos espíritos. A gente não tem perispírito? Você trouxe o seu? Você poderia ter deixado em casa. Você costuma trazer quando sai de casa. Está com o perispírito aí? Tem certeza que você está com o seu perispírito aí? Como é que você tem certeza? Eu estou vendo. Ah, cadê ele? E se está lá no armário, cara? Bom, isso confirma também até os princípios herméticos, né? Até princípios herméticos do livro do Caio, por exemplo. Mas aí é uma outra linha. Que assim, eu tento resgatar a minha proposta. Kardec não trabalhou com a ciência da época dele, então eu venho trabalhando com isso. Eu pego os conceitos de Kardec. Gente, eu não crio nada, eu estudo Kardec, só faço isso. Só que a proposta dele foi comparar com a ciência da época. Ele não usou estudar filosofia e nem os conhecimentos do passado, entendeu? Então eu não. Começou a aparecer de novo. Mas acontece que o Kardec surgiu numa época moderna, em que a ciência já passava a ter importância. Então veja, o que é a matéria do mundo espiritual? Já estamos chegando mais perto, né? O que é a matéria do mundo espiritual? Muito boa resposta. Não sei. Tem que começar com não sei. A grande ilusão é achar que a matéria do mundo espiritual é igual aqui. Então veja, você vai enfrentar isso, gente, queira ou não. Eu vou dar uma notícia dura para vocês agora, mas não estou aqui para fazer facilidade nenhuma. Eu vou ser duro agora, não vou pensar em ninguém. Você vai morrer. Desculpa de ter causado esse impacto, né? Desculpa, perdão, tá? Podia ter falado com jeitinho, né? Você vai perder as forças, não vai perder, calma, né? Você vai morrer, tem dúvida? Vai morrer, não vai? Aí o que vai acontecer? Quem vai morrer não é o corpo. E você vai acontecer o que com você? Vai para o mundo espiritual. Não é isso? Gente, é mais certo que você vai para o mundo espiritual do que você vai amanhã almoçar. Você não pode morrer antes do almoço? Você vai estar no mundo espiritual. Estar no mundo espiritual é certeza? Então almoçar não é, olha só. É mais certo, é uma certeza absoluta que você vai para o mundo espiritual. Agora, o que é estar no mundo espiritual? Estar no mundo espiritual, você lá. O que vocês fazem para mim? Tem um gênio seu, né? Cadê o gênio? Então veja, vocês estão no mundo espiritual. Se você estender a mão lá, você vai sentir o braço dele? No mundo espiritual, o que vocês acham? Ele toca no outro? O que você acha? Não sei. Qual a opinião de vocês? Então, vem aqui o gênero, por favor. A matéria é essenciada. Vem cá, olha. Eu vou escolher por acaso. Nós somos os espíritos mais evoluídos, eles são os menos. Não, só para diferenciar, não foi nada de. Isso aí é porque eu fui buscar ele no tendencioso. Tá, então vocês são os espíritos que se mal, tá? É só menos, né? Mais simples. E nós somos os espíritos sábios, tá? Então veja. Você gostou? Então veja. Há uma questão no mundo espiritual que difere da nossa. O corpo meio físico difere do seu? Difere do dele? Ou é tudo feito da mesma matéria? Uma matéria, tudo igual, 100%. Diferencia o corpo que uma pessoa é super inteligente, uma super boa e uma pessoa má. Difere o corpo físico? Nada zero. Os 3 sentem calor igual, 6 sentem frio igual, não é isso? Sente dor igual, é 100% igual. A condição material é igual para todo mundo, 100%. E no mundo espiritual, o corpo físico é igual para todos? O que diferencia? Sem material. Oi? Sem material. Não. A diferença é a seguinte, gente. Devia ter falado, não sei. Ó, a diferença é a seguinte. No mundo espiritual, o corpo físico, o corpo espiritual,
ele altera a densidade, se você tiver controle sobre isso. O que significa alterar a densidade? Peso. O que no nosso mundo equivale ao peso, mas os conceitos de física são só relativos para a gente entender, porque eles não são exatamente iguais, eles têm propriedades diferentes. Diga. Não, você consegue controlar se você quer tocar nele ou não. Não, você controla, se você tem capacidade para isso, a densidade do corpo. Ele vai ficar menos denso ou mais denso. Tá certo? Agora, qual é o fator que permite controlar a densidade? A evolução, a vontade. É a vontade. Né? Agora, o que significa controle da vontade? O que significa saber controlar a vontade? Vai ter um seminário aqui em Feira de Santana sobre isso. Vai ser, por coincidência, vai ser neste centro. Amanhã de manhã. Não percam. Olha, o que nós vamos ver amanhã é a definição de moral. O que é moral? O que é moral? Guarda todo mundo com medo de responder, né? Ficar com medo disso. Não sei. Olha, amanhã nós vamos ver, é feito tudo, mas amanhã nós vamos ver que a moral, segundo o Espiritismo, tem uma explicação fantástica. Venham amanhã. Nós vamos ver detalhes do entendimento da moral espírita que você vai saber explicar o que é moral, o que ela muda em nós, qual é o mecanismo dela. É muito diferente do que tem ensinado para a gente. E tudo retirei lá de Kardec. Então veja, a moral é ter domínio sobre a vontade. Enquanto que inteligência, conhecimento, inteligência é ter domínio sobre a razão. Entendeu? A razão é uma faculdade da alma. Você tem domínio, você desenvolve a inteligência. Né? A vontade é uma faculdade da alma. Se você tem domínio sobre a vontade, você desenvolve a moral. É muito inteligente refletir sobre isso, é muito importante. Nós vamos fazer isso amanhã, não vou desenvolver. Mas pense o seguinte: você não veio aqui hoje? Você podia estar fazendo, você podia estar matando, podia estar roubando, podia estar... Você veio aqui, não foi isso? Agora, para vir aqui, você não teve... Você gostou dessa, né? Você não teve que juntar circunstâncias para conseguir vir? E para fazer isso, você não teve que fazer uso da vontade? Eu quero vir, e organizou, ou levou bronca, né, para vir, né? Mas tem que vir, tem que ter alguma força que faça você vir, concorda? Então, assim, o vício não não ter controle sobre a vontade. O indivíduo fala assim: eu não quero, mas eu não consigo controlar. Então, o que significa? Desenvolver-se moralmente é controlar a vontade. No mundo espiritual, o controle com a vontade permite alterar a densidade do corpo. Eles conseguem? Não. Eles conseguem? Não. Em potencial, eles conseguiriam? Sim. Eles têm um potencial, mas sabem fazer? Não. E vamos dizer então o que nós sabemos. Se nós sabemos, é porque nós sabemos mais. Um bom espírito não é melhor. Ele teve mais tempo de vida, então ele aprendeu, né? Aprendeu. Agora, se você tem apego à matéria, você tem apego às coisas do mundo físico. Imagina, um indivíduo morreu, mas ele só fica pensando em coisas desse mundo, que o corpo físico precisa, sabe, os prazeres, as coisas do mundo, mas não está fazendo por mal, é um apego natural, percebe? O corpo dele vai ficar espiritual mais denso ou menos denso? Mais denso. Mas ele sabe que está fazendo isso? Não. Percebe que coisa interessante? Então, a condição do corpo espiritual deles é bem densa. Vamos imaginar que os dois têm apego às coisas materiais. Então, o pensamento deles não é de apego? Então, eles estão estabelecendo a condição do corpo espiritual. Aí no mundo espiritual, um consegue tocar o outro? Sim. Consegue, toca aí, vê se toca lá. Tocou. Se eu escolher justo a barriga dele de tocar. Evidenciou, viu? Então pode prestar atenção nos detalhes. Então veja. A barriga dele é densa? Né? Então veja. Ele tem um corpo denso, ele sabe que está tornando o corpo denso dele? Não. Ele sabe alterar isso? Não. O que seria que faria ele alterar isso?
O desapego. O desapego, naturalmente, ele começaria a fazer isso. Só se ele prestar atenção no mundo espiritual, ele vai aprender com isso. Então, percebe, precisa fazer algum castigo para eles ficarem presos no mundo espiritual? Não, ele é a causa da densidade que faz com que ele não tenha mobilidade. Ele consegue sair do chão e ir para o mundo espacial? Não, porque ele está denso no campo espiritual. Aí o mentor chega para ele, pá, desapega, meu filho. Desapega, rapaz, né? Então veja, ó, nós os dois estamos aqui. Ele está vendo a gente? Não, porque nós estamos num nível de matéria do mundo espiritual acima da deles. Agora, presta atenção. No mundo onde eles estão, aqui no nosso mundo físico, qual que é a coisa menos densa desse mundo? Qual que é que tem a velocidade maior? A luz, não é? Então, no mundo que eles estão espiritual, o que tem de mais tênue é o quê? A luz do plano deles. Entenderam isso? Agora, o nosso plano não está acima do deles? E o nosso também não tem luz? Tem. Eles estão vendo a gente? Eles estão vendo a luz do nosso plano? Não é interessante isso? Agora, eu conseguiria tocá-lo? Então, se eu quiser, posso. Nós estamos no mesmo plano. Agora, se ele, vem cá, for até lá, passa lá, eles estão vendo ele? Conseguem tocar? Não. Se o senhor tentar bater na barriga dele, não vai conseguir. Perceberam a questão? Agora, olha para cá. Eu e ele, vamos lá, nós queremos conversar com eles. Então eu vou ter que ir para o plano dele, não é? Eu não vou tornar mais denso o meu corpo? Vai, então vamos lá, vamos tornar um pouco mais denso. Está ficando mais denso. Vocês não estão vendo que nós estamos no mundo espiritual. Então veja, olha só, quando a gente começar a surgir no plano deles, não vai ser na matéria mais tênue. E qual é? Então nós vamos aparecer para eles como? Como seres de luz. Deu para entender? A origem do espírito de luz. Os espíritos não falam, tem espíritos que são de luz. Por quê? Quando eles aparecem no plano deles, eles surgem luminosos. Depois eles vão adensando e diminuem a luz. Fica mais denso ainda. Aí poderia tocar? Toca na mão, não sabe bater na barriga. Olha lá, entendeu? Então agora a gente pode conversar com eles. Como se dá essa densidade? Existem intermediários? Oi? Existe intensidade intermediária? Existe centenas. Gente, não sou eu que estou falando isso, é Kardec. Mas Jesus já falava. Existem. Quantas casas tem na casa do meu pai. É isso aí que está explicando. Então, no mundo espiritual existem inúmeros níveis. Os níveis de evolução. E cada nível vai. Agora, os espíritos mais evoluídos vão onde querem. E os espíritos mais densos só até onde eles alcançam. Não é fantástico isso? Agora, a capacidade de ter liberdade no mundo espiritual depende do que então? Do controle da vontade, que é a moral. Então o universo, ele é feito de tal forma que a moral lhe dá liberdade, gente. Mas você, para se adensar, você vai ficando mais imoral? Não. Eu tenho, veja, eu estou alterando o conceito de moral. E nós vamos falar amanhã com mais detalhes. Para você, tem uma coisa que é boa e uma coisa que é ruim. Porque a igreja ensinou assim. Quem que aprendeu na infância a igreja? Quem foi? Eu não. Nasci em família espírita, a maioria. E não ensinaram que tem Deus e o demônio? E que tem a força do mal e a força do bem? Então você pensa que é tudo assim, que no mundo espiritual tem mal e bem. O mal no mundo espiritual é estar denso. Mas vem aqui, você vai fazer que é um espírito simples e ignorante. Vem cá. Finge, né? Porque eu já vi que você é inteligente. Estou bem denso. Tá vendo? Ele é bem denso, hein? Antes que a piada acontecesse comigo, eu chamei um maior que eu. Então veja, vem cá. O espírito simples e ignorante está em qual nível? Mais denso, não é? Mas ele é mau? Não. Agora presta atenção que agora eu vou falar a parte mais interessante dessa conversa de hoje, hein? Olha só. Vamos dizer que. Nem você aqui também, você é o espírito bom, né? Você é quem? Simples e ignorante. Tá? E vocês são os com imperfeição. Com imperfeições.
Tá certo? Então vem cá, vem mais pra frente. Está se escondendo atrás? Ó, só para os braços aí. Ó, vamos dizer que eles encarnaram e perdeu o braço. Todos eles sofreram acidente, perderam cada um no seu lugar, mas num país, um lugar diferente, tá? Perdeu o braço também, um só. É um só, você já vai ficar cheio de ignorante, né? Ele é princípio ignorante, não entendeu a brincadeira. Então, ele é muito inteligente, fez com o braço errado, mas ele é muito inteligente. Você quis trocar de braço? Porque eu uso o direito, se eu ficar sem direito, vai ficar ruim. Mas você é um espírito superior, você não está preocupado com o braço desculpa, gente, eles são amadores, os atores. Desculpa. Se eu precisar, eu vou corrigindo a peça, tá? Desculpa. Não é hora de soprar lá. Então veja, quem aqui tem dor física? Mais denso. Eles estão encarnados, então isso aqui não é o corpo físico? Perderam o corpo físico. Quem teve dor física em função de perder o braço aqui? Todos. Ué, mas esse aqui não é o bom? Mas teve dor física? Esse teve dor física? Teve dor física? Olha, em A Gênese, eu ia contar para vocês hoje, não deu. Há uma frase tirada de Kardec que é a seguinte: existem vários tipos de males. Existe o mal físico e o mal moral. Existe o sofrimento físico e o sofrimento moral. Ninguém sabia disso. Tiraram da Gênese, ó a maldade. E é fundamental saber a diferença. Então veja, quem tem sofrimento físico aqui? Os quatro. Tá. Agora, quem tem sofrimento moral? Ele tem sofrimento moral? Não. Ele tem sofrimento moral? Tem. Por quê? Céu e inferno. O sofrimento moral é inerente à imperfeição. Ele tem imperfeição? Qual a imperfeição? Ele é simples e ignorante. Percebe que está tudo confuso? Amanhã nós vamos trabalhar isso com detalhes, gente. A moral não é o controle da vontade? Domínio sobre a vontade? Ele tem domínio da vontade? Não, então ele não tem responsabilidade moral. Ou seja, ele não é nem bom nem ruim. Não sendo nem bom nem ruim, ele não tem nenhuma responsabilidade moral, não tem nenhum sofrimento moral. Nada. Zero. Ele é simples ignorante. Ele não erra, porque errar você precisa saber que está errando. Ele não tem consciência, então ele é instintivo. Deu para entender? Isso aqui precisa de um desenvolvimento maior. Eu vou ficar sempre repetindo, né? Porque é chato a gente vir contar uma coisa nova e não explicar com detalhes. Amanhã nós vamos tratar desse tema. Então veja, ele tem sofrimento moral? Vou deixar um mal só que dois não é muito. Senta lá, senhor. Está dispensando da peça. Ele tem sofrimento moral? Tem. E físico? Tem. Ele tem sofrimento físico? E moral? Não. Ele tem físico? E moral? Não. Agora, qual vai ser o... O senhor está sem braço, pelo amor de Deus. Qual vai ser o comportamento dele, mesmo não tendo um braço? Aproveitar o melhor a oportunidade, não é isso? Tá. E ele? Não vai nem fazer o bem nem o mal. Ele vai aceitar a situação. E ele? Vai reclamar, vai se revoltar. Por quê? Ele vai achar que isso é um castigo de Deus. Agora uma pergunta. Isso é um castigo de Deus? Não. E se fosse um castigo de Deus, castigo por quê? Por erros que ele cometeu, não é isso? Então ele cria o falso ensinamento de que Deus castiga. Porque ele não consegue encontrar a causa. Agora, o sofrimento físico, os três têm? Físico, moral, não é só ele? Então, qual é o sofrimento que está preponderante aqui? É o moral, que nasce dele achar que está sendo castigado, de que não deveria acontecer com ele. Percebe que ele é a causa do próprio sofrimento? Bom, agora a parte mais importante. Morreram os três. Alguém falou ufa. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não está bem difícil aqui. Vamos comprar um vaso de espada de São Jorge. Está prevendo alguém aqui, não sei como são três, não vamos entrar em detalhes. Bom, veja, os três morreram. Os três morreram. Ele tem sofrimento físico depois que morreu? E moral?
Não. Tem moral? Não. E ele? Tem sofrimento físico? Não. Depois que morreu? E moral? Não. E ele? Tem o sofrimento moral? Tem. Agora a pergunta, ele tem sofrimento físico? Vem da onde? O perispírito dele está tendo sofrimento físico? Vem da onde? O ambiente que ele está é ruim? Não, mas da ideia. Então, mas a sensibilidade física ele tem? Está vendo como gerou a dúvida? Mas ele acha que tem. Achar é uma coisa, estou perguntando se tem. Tem. Ele tem sensibilidade física? Não. É algo que tem que se perguntar aos espíritos. E Kardec perguntou. Olha que coisa fantástica. Kardec perguntou: os espíritos têm sensibilidade física? Os espíritos falaram não. Mas então como é que a gente recebe relatos dos espíritos que tem dor, que tem calor, que tem frio? Sabe qual foi a resposta dos espíritos? A causa do sofrimento que eles estão tendo é físico ou moral? Mas ele reconhece isso? Não. Ele acha que é o quê? Por isso que ele é apegado, ele é denso. E no mundo espiritual, então, ele se sente mal com o sofrimento. Só que ele, não reconhecendo o que é moral, ele cria a ilusão de que é físico. E ele vai sentir, então, calor, dor, tudo que tem a ver com as questões físicas. Está acontecendo isso com ele no mundo espiritual? Não está. É uma criação dele. Quem já viu hipnose? Já viu hipnose? Isso é hipnose? Então, quando você faz uma hipnose, o que está acontecendo é real? Querem fazer um teste rápido aqui? Querem fazer um teste rápido? Querem ou não querem? Vai com vontade? Eu vou fazer se vocês quiserem. Quer? Então faz o seguinte. Deixa o corpo relaxado, você não vai sair, não vai entrar em transe, não vai sair do normal, nada. É só um teste simples, para vocês conhecerem como é que é o fenômeno. Solta o braço bem. Agora junta as mãos. Os dedos. Vira ao contrário. Vira ao contrário. Isso. Agora eu vou contar de 10 a 1. E quando chegar no 1, fique bem solto, relaxado, calmo. Solte sobre o organismo, deixa tudo bem solto, calmo. Fique completamente relaxado. Eu vou contar de 10 a 1. Quando eu chegar no 1, os dedos vão se unir. Os dedos vão pouco a pouco se fundindo, se unindo. Vão se tornando um só 10, se unindo cada vez mais 9. Eles vão se fundir em uma só massa. Não vai ser possível soltar os 8. Quando eu chegar no 1, você puxa. Enquanto você mais puxa, mais prende. 7. Eles estão se unindo e você está completamente relaxado. Você está leve e se sentindo muito bem. E relaxado. 6. Os dedos se unem. Os dedos se fundem. Eles se tornam uma só massa. 5. Chegando no 1, quanto mais você puxa, mais prende. Mais puxa, mais prende. 4. Completamente unidos. Não é possível soltá-los. Completamente unidos. 2. Quando chegar no 1, você tenta puxar. Quanto mais você puxar, mais prende. 1. Não é possível separá-los. Completamente unidos. Tente levemente soltar. Quanto mais puxa, mais prende. Não dá para soltar. Mais puxa, mais prende. Completamente unidos. Não é possível soltar os seus dedos. Eles estão completamente unidos. Não dá para soltar. Eu vou contar 3. Quando chegar no 3, ele solta na hora. 1, 2, 3. E agora? Você pensou comigo, não vai acontecer, né? Soltou a mão? Né? Soltou quando eu falei, mas antes soltava? Não soltava. Olha, esse fenômeno é equivalente à hipnose que se faz no palco. A diferença é que é mais difícil o que eu fiz do que o que eles fazem lá. Porque eu fiz com você acordado. Você não conseguiu soltar a mão e está acordado. Se eu colocar você no estado de transe, uma vez eu fui fazer essa explicação no público e fiz assim, a mulher entrou em transe na hora. Você tem que tomar cuidado com a explicação. Porque
todo mundo aqui, a maioria está no estado hipnótico já. O que é o estado hipnótico? O seu inconsciente, porque assim, vocês perceberam que antes eu pedi licença para vocês? Porque a gente não consegue fazer hipnose se a pessoa não consentir. Então eu pedi antes, né? Com veemência, vocês perceberam? Se vocês querem fazer, entendeu? Eu queria consentimento. Quando eu tenho consentimento, o que eu passei a falar depois, vocês viram que eu falei sem microfone? Eu falei baixinho para falar com o consciente de vocês. E vocês me autorizaram a dar uma ordem inconsciente. E a ordem que eu dei inconsciente no qual foi? Que os dedos não soltam. E aí você conseguiu soltar? Não. Porque você pensa com o frontal. É uma área do cérebro que controla o movimento que você faz agora, atual. Vou fazer um outro teste. Esse teste vai revelar quem é evoluído e quem não é. Sério, eu não faço. Se alguém tiver vergonha de confessar com os outros, eu não faço. Tem vergonha? Eu vou descobrir se você é evoluído ou não é. Vamos nessa? Então vamos lá. Ó, tira o seu dedo para fora, da mão direita. Por enquanto está indo tudo muito bem. Deixa eu ver. Muito bom, você vê. Parabéns. Agora é fácil, é só com a outra mão esquerda você gira ao contrário. Bem fácil. Continua com a mão direita para frente e a esquerda você põe para trás, está assim, ó. O senhor está contente, mas está os dois para fora. A sua inteligência mais ou menos é mais que 5%. É mais. Pode fazer devagar, rápido, é fácil. Eu tenho sempre muita vergonha de fazer esse fenômeno, porque eu acabo regulando minha evolução, né? Mas a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Veja, por que eu estou. Veja, gente, por que eu estou fazendo com facilidade? Treinou. Por que sim? Oi? Não ganhei. Você conseguiu? Veja. Já treinou. Ó, o que significa treinar? O movimento não está sendo controlado pela área consciente. Está sendo controlado pela área que controla os movimentos condicionados. Tanto que se eu tentar fazer de forma consciente, eu não consigo. Ó, eu vou girar para fora. Eu estou controlando o movimento, ó. Esse vai para dentro. Não dá. Não dá por quê? Teste número 3. Gire a sua perna no sentido do relógio. Gira aí. No sentido do relógio. Gira no sentido do relógio. Tá conseguindo? Tá. Agora pega o dedo do mesmo lado e gira contra o relógio. A perna volta. Tenta de novo aí. Não, gira no sentido do relógio. Agora gira no anti-horário com o dedo. A perna volta. Olha, gente, você é um espírito, mas você está usando um corpo que é um animal. Essas limitações são do corpo. O espírito tem muito mais capacidade. Então o nosso corpo é um animal que é quase como se fosse realmente um sonâmbulo que você controla por meio do seu espírito. E muitas das coisas que você não está, quando você não está pensando, ele vai continuando a agir de forma hipnótica. Não é fantástico isso? O cérebro altera os sentidos. Última experiência que eu vou fazer. Oi, não, você tem que ficar de pé. Gente, agora tem que ficar de pé. Eu estou de pé, essa palestra inteira, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu preciso escolher melhor as pessoas para ajudar, né? Eu nunca aprendo, né? A gente vai pegando assim pela cara e quem vê cara não vê coração. Ele fala que o mestre seguia o Gassner. O padre Gassner. Era hipnose. Era hipnose. Então veja, olha que coisa interessante, hein? É perigoso essa experiência porque pode dar uma reversão na pessoa, mas eu vou fazer. Você está rindo do quê? É sério essa palestra? Veja, você está vendo o seu nariz? Não está vendo. Agora fecha o olho. Olha o nariz lá.
fecha o olho. Uns estão vendo maior, outros estão vendo menor, dependendo do tamanho do nariz, né? Não é isso? Ah, fecha o olho. Você está vendo o nariz enorme, mas o seu mesmo. Agora, abre com o outro olho. Não está o nariz lá de novo? Ó, o tempo inteiro você está vendo o nariz. É perigosa essa experiência que você pode ficar vendo o nariz pro resto da vida. Agora, abre o olho. Vê se ele não vai sumir devagarzinho, ó. Você sabe como é que isso acontece? É a Júlia, né? A Júlia está quase ficando doida ali do mundo. Olha, Júlia, é o seguinte, o seu cérebro pega a imagem que chega por um olho, pega a parte que está o nariz, recorta e coloca um pedacinho que ela vê pelo outro. E vice-versa, para você ver uma imagem só. Não é fantástico isso? Mas isso é feito no teu cérebro. Se aqui fosse um fogão, e eu venho com a mão aqui, ó, e sem querer encosto, eu tiro a mão rápido, por quê? O nervo não vai ficar impressionado? E aí não vai vir pela coluna vertebral? E aonde vem a ordem para tirar a mão? Não, vem da coluna vertebral. Não chega ao sistema nervoso esperar que o comando passe pelo cérebro. O comando da coluna já vai direto para a área de movimento e faz tirar a mão, para ser mais rápido. Para você não correr o risco de queimar muito a mão. Isso, aí eles vão para a coluna. Aí no ápice da coluna, não vai e volta. A decisão já é na coluna. Para que você tenha um movimento muito rápido e cause menor lesão. Não é fantástico isso? Então veja. Na hipnose, você não pode fazer um indivíduo comer uma maçã e comer uma cebola e achar que é maçã? É, porque é uma controle. Então veja, quando ele vai para o mundo espiritual, o corpo dele espiritual é sensível ao ambiente? Não dá para você responder. A resposta é não sei. Mas os espíritos responderam para Kardec: não. O mundo espiritual não tem fenômeno físico. Não é quente nem frio. Então veja, se ele está no mundo espiritual, lembra que você era junto comigo, né? Então nós adensamos o nosso corpo, não adensamos? Viemos no mesmo ambiente que eles estão, não viemos? Tá. Estamos os quatro no mesmo nível? Concordam com isso? Nós não adensamos o nosso corpo no mundo espiritual? Não estamos no mesmo nível no mundo espiritual? Veja, ele está dizendo que aqui está um calor enorme, que ele não está se aguentando. Esse calor que ele está sentindo vem do ambiente? É um estado hipnótico. Mas ele conscientemente muda isso? Não, porque é o inconsciente que está mandando ele está dizendo isso, não é de forma consciente. Ele está sentindo calor? Não, porque o ambiente não transmite. E ele não tem nada que cause essa impressão nele ruim. E nós ainda estamos sentindo? Não. Então, olha, mesmo que a gente adense e chegue no mesmo plano, nós não vamos passar pelas condições de sofrimento que ele está passando. E nem o simples passa. Então, todos os sentimentos de sofrimento que existem no mundo espiritual é do próprio indivíduo. Diga. Durante o processo de meditação, o que o médico sente? O processo de frio, calor, odor? É a mesma reação hipnótica. Tanto, o médium não precisa se envolver na emoção do espírito. Porque, olha só, o médium, ela fez uma pergunta muito importante. Vamos dizer que ele está se sentindo mal, até parece que o braço não tem, ele está em toda essa situação. É real no mundo espiritual? Não, mas ele não torna real pelas... Só que ele não está tendo a sensação, ele lembra das sensações que ele tem em vida e reproduz. Entenderam isso? Agora, se eu sou médium, eu não me ligo a ele, aí ele não está tendo ânsia de vômito, as sensações todas, eu não vou sentir o mesmo impulso? Aí eu vou pensar assim, puxa, ele está muito triste. Vocês já viram algum médium dizer, eu estou sentindo a tristeza dele? Eu estou sentindo a tristeza dele? Não. Eu estou sentindo a minha tristeza equivalente a dele. Eu entrei em sintonia. Então a matéria do mundo espiritual funciona assim, você entra em sintonia e você pode causar uma indução. Então indução. Eu não entrei em contato com ele?
Então eu vou perceber o que ele sente e pensa, não é isso? No mundo espiritual não tem sensações físicas, tem sensações intelecto-morais. É a característica do mundo espiritual. Então, se ele tiver, eu quis criar sintonia, não quis? E aí ele não está passando mal, tudo isso, eu não vou começar a sentir? Mas o que eu estou sentindo é meu, não é dele. Se eu sentir triste, é a tristeza minha, não a dele. Eu só entrei em sintonia e sinto o equivalente. Então eu, como médium, preciso ficar morrendo de tristeza? Preciso ficar vomitando? Não, porque eu só quero a informação. Então, o trabalho da educação mediúnica, o médium tem que saber, você não precisa ter as mesmas sensações de forma profunda que o espírito tem. Só relate, ele está tendo muita dor. Percebeu isso? Acabou, não se sente mais. Você é um repórter. Você não tem que ficar reproduzindo em você mesmo o que ele tem, mesmo porque você não está pegando dele. E quem não entende, depois do trabalho mediúnico fala, nossa, ele tinha uma tristeza, gente. O indivíduo, mas é a sua, não é dele. Percebe? Você nunca sente o do outro, você sente o equivalente em você. Então, não tem sensação física no mundo espiritual. Muito obrigado pela atuação deles três. Palmas. Nada, zero. Qual prejuízo ele tem ficando lá no ambiente? Zero. Porque ele não tem o controle sobre a sua vontade? Qual a intenção dele? Não é ajudar? Então cadê o sentimento ruim? Então sentir-se mal no mundo espiritual está relacionado à condição de sofrimento moral. E a condição de sofrimento moral está relacionada à imperfeição. E o que é a perfeição? É apego. É egoísmo, orgulho, apego. Você deu para entender? Então pensa assim, alguém aqui... A densidade pode ser mudada? Pode, com o domínio da vontade. Quando o domínio da vontade eu altero a densidade. Só que o domínio da vontade é evolução moral. Mas isso mesmo no Não, você desenvolve o controle da vontade em muitas vidas. Então não é da noite para o dia que você chega no mundo espiritual com essa capacidade. Agora, se você vai para o mundo espiritual e descobre isso, você não quer ter controle da vontade? Quer ou não quer? Sim. Aí você vem para o mundo, você quer viver o quê? Sem ter problema nenhum? Se você tiver problema nenhum, você vai desenvolver a capacidade de controlar-se? Não, você não tem que enfrentar dificuldade? Então eu vou contar uma coisa para vocês. Quem escolheu as grandes dificuldades que você enfrenta, foi você mesmo. Com o objetivo de se fortalecer. Mas você fala, puxa, eu vou escolher uma coisa que é tão difícil para mim? Claro, é justamente dessa imperfeição que você quer, ou adquirir uma qualidade. O importante é o seguinte, você não escolhe só para superar a imperfeição, você escolhe para adquirir qualidade, adquirir capacidade, porque você quer ir para o mundo espiritual, e de que vale para o mundo espiritual as coisas desse mundo? Aí você fala, não, lá eu posso imaginar o que eu quiser, vou querer ter uma vida, você quer ter uma vida de ilusão? Não serve nada do que é desse mundo no outro. O que vale no outro mundo? A capacidade de controlar a si mesmo, para ser útil. Por quê? Por meio de indução eu consigo ajudar o outro. Agora, está muito fácil explicar o que é o passe. É algo bem complexo, né? Mas de longe não é sair uma coisa e para outra. Porque uma coisa mecânica não tem nada a ver. E Kardec falou, o fenômeno é explicado pelos fluidos perispirituais. Então, o que pode causar no outro o fluido perispiritual? Não é a mudança da predisposição? Então, como está o indivíduo doente? Ele não está desacreditado de si mesmo? Ele não está confuso? Então, o que é que faz o passe? Ajuda o indivíduo a sair da condição que ele está prejudicando a condição de saúde do corpo dele. E alterar para uma condição que ele tenha confiança em si mesmo. É reerguer a confiança, a finalidade do passe. Boa fé te curou. Esse aqui. Aí quem se cura? É eu que estou curando ele? Jesus disse. Não, é ele que vai se curar. Então Jesus, quando ele curava, e no Espiritismo quem quer fazer uso do passe tem que fazer o que Jesus fazia. Quando eu chego para um outro indivíduo,
que está doente, o que é que vai fazer ele se curar? A vontade dele. A sua fé te curou. Então Jesus, quando chegava para ele, ele falava assim: Jesus, eu quero que você me cure. O que ele dizia? Não. Você quer se curar? Quando ele pergunta você quer se curar, ele está perguntando o quê? Você tem vontade. Porque qual que é o instrumento da cura? A vontade. Agora, o que é fé? Foi espiritual? Não, que às vezes, né? O que é fé? No sentido do que Jesus falou. Força da vontade. Força da vontade, controle sobre a vontade. Entendeu? Então, olha só, Jesus pergunta: você quer se curar? Ou seja, você vai fazer o uso da sua vontade para isso? Aí o que ele respondeu? Vou. Aí Jesus, por sintonia, reforça a força dele. E aí ele consegue a cura, né? Muitas das doenças têm origem psicológica, não física. E se o indivíduo faz uso da vontade, ele altera essa condição. Mas, aí as curas podem até ser instantâneas. Mas quando, então, Jesus ajudava o indivíduo a se curar, e ele estava curado, o que Jesus falava para ele? A tua fé te curou, a força da sua fé te curou. A força da sua vontade. Entendeu? E aí ele fala palavras que não eram bem essas. Vá e não peques mais. O que ele está dizendo? Não seja mais titubeante na vontade. Não desacredite mais em você mesmo. Porque acreditar em si mesmo é o que faz com que você tenha força moral. E é isso que faz com que você remova montanhas. É ou não interessante isso? Então o fundamento da cura espírita é moral e não física. Não é uma substância. Então adianta eu ficar manipulando substância? Dizendo que eu vou pôr aqui, que eu vou pôr ali? Não tem fundamento nenhum. Porque a sintonia se dá do ponto de vista perispiritual. Então veja, o seu corpo não são milhões de células? Trilhões de células? Cada célula é um ser vivo? E você não está ligado a elas? Então quando você só ergue a sua vontade, que comando que você vai dar para as suas células? Um comando de saúde. E esse é o mecanismo da cura pelo passe do Espiritismo. Agora, tem casos que você vai ter força suficiente para fazer isso? Não, quem que vai fazer? O bom espírito que a gente evoca. Então todo passe espírita é um passe misto. A função do ser humano na hora do passe é questões da fisiologia, é do campo das células, que aí se torna um pouquinho mais complexo para a gente fazer essa palestra de hoje. Que a finalidade era mostrar que o fundamento principal do passe espiritual é a ação da moral sobre o outro. E os passes com técnica, passes longitudinais? Não fazem sentido. Eles surgiram na época dos magnetizadores que acreditavam no fluido vital. E quando Kardec vem explicar que o fenômeno se fundamenta no fluido perispiritual, que os magnetizadores não sabiam, a complexidade de movimentos perde sentido. E a água? A água fluidificada, ela é um meio, existe um componente fisiológico complexo que é o seguinte, eu vou só citar porque não tem tempo para desenvolver. As células do corpo são seres vivos? Se elas são seres vivos, cada uma delas não é uma individualidade? E cada uma delas não tem um perispírito? Você nunca tinha pensado nisso, né? Pensa na célula, ela não é um ser vivo? Então ela tem o corpo físico, que é o corpo dela de célula. E ela não tem um perispírito? E esse perispírito não está ligado ao corpo físico dela, que é a célula? Então veja, quando você nasce, quantas células tem? Não, quando você, no momento da concepção, quantas células são? Uma só. E não tem um princípio espiritual que cuida dela? Então o seu perispírito se liga ao perispírito dela. Ela não se divide em duas? O seu perispírito se liga às duas. E aí não são 4, não são 8, e não viram trilhões? Então, se eu me afasto com o meu perispírito do corpo, o corpo morre? Não, sabe por quê? Porque ele é mantido pelo perispírito das célulazinhas que estão lá. Agora, os espíritos não relatam que tem um cordão fluídico? Sabe o que é isso? Esse cordão são as trilhões de ligações que você tem com cada uma das células.
Essa seria a ligação molécula-molécula? Que na época de Kardec ele não sabia que cada célula era um ser vivo. Então ele usou molécula, que é a parte menor. Só que a parte menor viva do corpo é a célula. Então o seu perispírito está ligado ao perispírito, ou seja, existe um âmbito de nós encarnados, da nossa fisiologia espiritual, que envolve a relação fisiológica do nosso conjunto de células com dela. Por isso que os espíritos precisam, além do passe espiritual, em algumas condições de doença, atuação no organismo. Então, o meu organismo quase se soma ao dele, no sentido de querer entrar em equilíbrio. Foi isso que Mesmer descobriu e escreveu no seu livro. Queria te fazer uma pergunta. Olha, existe uma sintonia do meu organismo com o dele, porque todo o corpo não busca estar em equilíbrio. É como se a gente somasse as forças. Eu tenho uma atuação fisiológica, mas não tenho uma atuação perispiritual. Essa precisa de ajuda de bons espíritos, porque quem garante aqui, quem aqui dá o melhor passo espiritual, você sabe? Você não consegue medir entre nós quem tem mais evolução ou não, concorda? Então sempre o passo espiritual é por evocação, você chama um bom espírito, porque você não vai poder fazer por ele. Não é fantástico isso? Então, gente, tudo isso aconteceu a partir de uma pergunta. Qual é a pergunta? Qual que é a resposta? É não sei. Se você não falar não sei, você não chega nesse entendimento. Como eu não sei, vou te perguntar. O que a senhora não sabe? Nós temos um companheiro que ele dá passe, ele não esfrega a mão para esquentar absolutamente. E na hora que ele te envolve, apenas colocando as mãos, sai uma criatura tão grande que a pessoa percebe no físico, no corpo. Aí eu pergunto, o que é que acontece? Não tem nada de espiritual. É fisiológico. Agora, é claro que o ato de dar o passe pode causar, por exemplo, em mim causa sudorese. Mas é uma reação fisiológica, porque a ação se dá no mundo espiritual, tanto no âmbito do perispírito humano, quanto no âmbito do perispírito das células. A pessoa está falando, peraí, agora já não estou entendendo tão bem. Tem razão, porque isso aqui é uma coisa que deveríamos falar num seminário, né? Porque são muitos detalhes. Eu estou dando uma pincelada para vocês perceberem que se querer resumir na falsa explicação de que é uma substância que sai de um para o outro, é um equívoco enorme. Porque se é uma substância, os magnetizadores antes de Kardec inventaram 1000 coisas. Olha, você não pode usar chapéu, porque senão não vai entrar a substância. Você tem que ficar com a mão para cima. Já não ouviram falar isso? Por quê? Porque senão a substância não entra pela mão. É tudo falso. Porque a matéria do mundo espiritual não é física. É uma matéria de outra característica. Ela funciona por sintonia, maior densidade ou menor, características completamente diferentes do mundo físico. Isso, muito bom. Essa energia que a gente chama de não é energia. Não, que a física não reconhece. Não existe também. É só intenção. Não, você está agindo no mundo espiritual. No mundo espiritual, o que você pensa e sente tem uma ação real, causa sintonia. Entendi, mas então é só psíquico. Não é psíquico, porque o psíquico nesse mundo é nada. No mundo espiritual é a verdadeira matéria. Veja, no mundo espiritual, se eu penso num objeto, ele começa a surgir. Mas eu tenho que ter controle da vontade para isso. Entendeu? O meu corpo não é matéria no mundo espiritual, matéria é do mundo espiritual. Eu estou no meio denso se eu conseguir. Eu voo, eu consigo ir para outro planeta. Se eu tiver controle da vontade. Deu para entender? Porque aí meu perispírito fica leve e vai longe. Gente, os animais participam desse mundo espiritual? Não faz sentido para eles. Então o que o Mesmer vai fazer era só hipnose. Não. O Mesmer descobriu que há uma matéria que conecta a gente por meio do pensamento. Abriu o caminho para o espiritismo. Que é essa matéria que a física. Que é essa matéria que hoje a física não reconhece, mas os espíritos estão explicando, não faz parte desse mundo. É um outro universo. Não. Então veja, quando você estava na igreja, qual era o seu medo após a morte? Ir para um lugar que colocado lá você sofresse. Deu para entender? Qual é a figura do inferno? Um lugar que lá é quente. Entendeu? Agora, quando você entrou para o espiritismo, você tem medo do inferno? Não, mas me diga a verdade. Você tem medo do quê? Do umbral. Ou seja, você não fez o raciocínio. A sua tá rindo, mas a coisa é brava. Veja, a coisa é séria, né? Por quê? É um engano que as religiões do passado mantêm
dizer que o mundo espiritual você tem sensações físicas. Porque se fosse verdade, quando você morre, se te colocam num lugar de sofrimento, você sofre, se põe num lugar bom, não. Qual foi a explicação que nós tivemos aqui? O sofrimento vem do quê? A tal ponto que o indivíduo que está sofrendo lá, achando que está tendo sofrimento físico lá, eu estou no mesmo ambiente que ele e não sinto nada. Então tem algum ambiente ruim que você pode ser levado lá? Não existe, gente. Tudo depende da sua cabeça, da sua mente. E qual o nome mais correto para essa Relação entre sintonia. Não, para essa onda física aqui. Sintonia. Sintonia. A gente, se você for estudar a física das ondas, você vai pegar sintonia, indução. O que é indução? Eu estou vibrando de um jeito e vou induzir ele a vibrar do outro, de um jeito parecido. O que faz o bom espírito? O bom espírito não está aqui? E você está aqui, não é isso? Ele entra em sintonia com você e está vibrando aqui. Por indução, ele faz você aumentar a sua vibração. Não é ele que está fazendo, ele está te oferecendo isso. Agora, pensa assim, lá, se você está apegado, você não sente sofrimento? E quando você se desapega, você não se sente mais confortável? Por quê? Felicidade é conectar-se com os outros. E sofrimento é fechar em si mesmo. Então, quando você está no mundo espiritual, de onde vem a felicidade do bom espírito? Das conexões que ele tem com centenas de pessoas que ele quer bem e que querem bem a ele. Quanto mais você sofrimento, gente, moral, você sofre sozinho. Felicidade é um sentimento compartilhado. Falei bonito agora, não falei? É isso mesmo. Felicidade é um sentimento compartilhado. Ou seja, nós somos pessoas nesse mundo recebendo da proposta do Espiritismo a oportunidade de antes saber como funciona o universo. Deus criou um universo belíssimo, gente. Se tudo que você tiver no mundo espiritual de valor vai ser conquista sua, Deus está cobrando isso de você? Não, ele só cobraria se te entregou, que é o que a igreja fala, mas é mentira. Tudo que você conquista no mundo espiritual é pelo seu esforço. Agora eu vou perguntar para vocês para encerrar. Se quem quiser volta amanhã, a gente continua. Mas presta atenção, para encerrar. Você começou do zero. Moral é controle sobre a vontade. Você tem controle sobre a vontade? Não importa quando. Você não está aqui? E você não teve que controlar a sua vontade para vir aqui? Então você tem. Entendeu? Você não cuida da sua aparência? E não precisa de esforço da vontade? Você precisa mudar coisas. Você precisa investir para conseguir as coisas que você quer. Você estuda pelo esforço da sua vontade. E o que você adquiriu de habilidade foi você que conquistou. Uma dona de casa tem força de vontade? Gente, tem de sobra. Então, se você compreender que desenvolvimento moral é ter controle sobre a vontade, você tem desenvolvimento moral. Você já tem, você só precisa ampliar. Você não tem inteligência? Você não está entendendo o que eu estou explicando? Você começou do zero. Essa inteligência é conquista sua. Então, mesmo que você tenha nascido simples e ignorante nesse mundo, e um grupo de espíritos se aproveitando da simplicidade de muitas das grandes massas, ficou submetendo ela, vida após vida, não é isso? Fique na ignorância, não foi isso? Deus fez um universo tão belo, que quanto mais as pessoas foram mantidas na ignorância, e a maior parte da humanidade não está mantida na ignorância, só que vida após vida, 10 vidas, 100 vidas, 200 vidas, Deus te fez tão forte, Deus te deu com tanto potencial, que mesmo simples ignorante e dominado, vida após vida, nessa civilização que a gente vive, na soma das encarnações, nós conquistamos vontade e inteligência. Só pela dificuldade de enfrentar o cotidiano, de querer uma vida melhor. E hoje, ninguém aqui é simples ignorante. Então a gente não muda o mundo, não é por meio da conquista da moral e da conquista da inteligência. Então o que falta? O que é que falta?
Não falta vontade, porque vontade a gente já tem. Não, ação. Não. Não. Coragem. Coragem de quê? O simples ignorante é diferente um do outro? Não, eles são todos iguais. Mas quando você desenvolve inteligência e vontade e faz escolhas, você não é diferente? Então está faltando cada um de nós seja você mesmo. Acredite em si mesmo. Faça valer as coisas que você aprendeu. Expresse os seus valores. Seja firme nos seus propósitos. Não importa o que aconteça à sua volta. Porque você não é responsável pelo que acontece à sua volta. Você só é responsável por você mesmo. E quando nós somos diferentes, nós somos diversos. E a diversidade é o segredo do futuro. Quando você deixa de ser igual e querer ser igual, e você começa a querer ser você mesmo, você muda o mundo. E nós vamos mudar o mundo. E esse mundo vai mudar para melhor, porque nós queremos. Muito obrigado. Agradecemos a Paulo Henrique, lembrando que amanhã teremos um seminário. Não perca, vai ser divino, né? A gente já tem uma ideia mais ou menos por aqui. O coral vai cantar uma música para a gente encerrar. O horário vai ser das 9 às 12. Amanhã nós vamos ter tempo suficiente, porque aqui eu dei para vocês um aperitivo, mas nós vamos entrar nos detalhes para entender isso. Quais são os fundamentos da moral espírita, né? Qual é a força que você tem? Uma coisa principal que a gente vai falar para as mulheres: como se libertar da culpa, que é um grande equívoco que enfiaram na cabeça da gente e que faz a gente não expressar o nosso verdadeiro valor. Mas amanhã a gente conversa. Vamos lá no coral aqui para a gente encerrar.